Bom dia, meus irmãos. Estamos aqui juntos mais um domingo de manhã, encerrando esse mês especial que foi o mês da família. E nós queremos que Deus nos abençoe. Ficamos um domingo sem louvor, infelizmente, devido a todo esse acontecimento do lockdown, mas estamos de volta e que o Senhor esteja nos abençoando, que o Senhor fale com vocês através de todos os louvores, toda a palavra que vai estar aqui, que vocês estejam de corações abertos para receber aquilo que o Senhor quer falar, amém? Vamos orar para iniciarmos esse culto. Deus, muito obrigado, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor está aqui. A Tua palavra diz que onde dois ou mais estiverem, ali o Senhor estaria. Então nós queremos que o Senhor está com a gente, Senhor, nós queremos que o Senhor está nesse lugar. E nós pedimos, Senhor, fale no nosso coração, Senhor. Prepare nossa mente, prepare o nosso coração, que o Senhor esteja realmente falando aquilo que o Senhor quer falar, que seja um culto especial, que o Senhor esteja com a gente, em nome de Jesus. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontro meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém.
sentiu muito bem, Senhor. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar só
Olá, meus queridos irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Estamos chegando para mais um momento especial na presença do Senhor. Estou gravando, é claro, fora do domingo pela manhã, mas este é o culto de domingo pela manhã. E como nós estamos encerrando o mês de maio, é o mês da família, me propus a trazer uma palavra sobre família, para que possamos aproveitar agora pela manhã e também à noite. Então eu quero convidar você a estar com a sua família e se preparar para à noite também compartilharmos alguns ensinos sobre família, uma vez que esse tema é sempre muito contemporâneo, né? Porque temos vivido muitas lutas, muitas ameaças para a família e não é diferente em todas as famílias. Por isso, precisamos sempre estarmos nos adequando e procurando o aprendizado, né? Inteligente é aquele homem e aquela mulher que aprende com os erros dos outros, com os acertos dos outros, para que também não possa errar. Então, eu quero te convidar a estar preparado para que agora de manhã e também à noite possamos compartilhar uma palavra sobre família. Vamos orar, buscar ao Senhor e a sua presença. Pai querido, louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de, através das redes sociais, nos reunirmos como família cristã, como a família da igreja, como igreja que somos quando estamos interligados, compartilhando os teus preceitos, ensinos preciosos. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos resgatou, o Senhor nos livrou, o Senhor nos libertou e temos outorgado por Ti a liberdade da vida abundante, aqui na terra, mesmo em meio a tantas lutas, e também no céu, que é a nossa garantia eternal. Obrigado, Senhor Deus, pela semana abençoadora que o Senhor nos deu, apesar das lutas, apesar da pandemia. Ó Deus, o Senhor nos tem sustentado, o Senhor nos tem guardado, e por isso queremos cada vez mais estarmos no centro da Tua vontade, no centro do Teu querer, porque, ó Deus, temos em Ti a nossa esperança maior. Abençoe a vida de cada irmão que está agora participando conosco, aqueles que vão também participar, que seja um tempo, ó Deus, de refrigério, de ensino e de bênção na vida de cada família que esteja ligado conosco. Que o Senhor esteja nos instruindo pela Tua palavra. Oramos, ó Deus, pelos enfermos, suplicamos que o Senhor esteja estendendo a Tua mão de poder sobre o nosso estado, sobre o nosso país, sobre o nosso estado, sobre a nossa cidade, sobre o nosso município, ó Deus, que esteja exterminando e aplacando, ó Deus, de uma vez por toda essa pandemia, que haja, ó Deus, inteligência, sabedoria na vida desses pesquisadores para que descubram a maneira estratégica de, por meio de vacinas, ó Deus, liquidar de uma vez por todas essa ação de virose, Pai. Em nome de Jesus, abençoe, Senhor Deus, nossos governantes e cesse no meio deles tantas lutas políticas em meio a tantas mortes, Pai Santo. Console, Senhor Deus, o nosso povo e nos livre do mal. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos queridos, quando nós falamos de família, é uma área que eu gosto muito. Né? Os irmãos que me conhecem sabem há quanto tempo lidei com família e lido com família como pastor. Hoje sou pastor de uma igreja, mas antes eu era pastor de família. E então sempre tive essa pegada, né? Esse feeling da família. E queria compartilhar com você hoje um tema chamado Família Cristã e a Contracultura da Destruição. Família Cristã e a Contracultura da Destruição. Uma pergunta poderia ecoar no nosso coração, no sentido de família, por exemplo, por que tanto divórcio no mundo? Ou poderia ser outra, por que as famílias cristãs estão tão decaídas em seus relacionamentos? Qual é a receita? Qual é a estratégia? O que a gente pode fazer para minimizar
os problemas relacionais, né? Essas perguntas todo dia são me feitas, todas as pesquisas, todos os encontros, todas as entrevistas, quando alguém quer saber, pastor, o que a gente faz, né? Então, através da palavra de Deus, a gente tem sempre respostas. Você e eu temos sempre as respostas para as nossas questões através da palavra de Deus. Então, o texto que eu quero compartilhar com você e aprender nele algumas coisas para que possamos crescer neste tempo é o Salmo 101. Né? O salmista Davi, ele tem algumas expressões no Salmo 101 que eu quero utilizar como texto base para estudarmos sobre família. Salmo 101 diz assim: cantarei a lealdade e a justiça. A ti, Senhor, cantarei louvores. Seguirei o caminho da integridade. Quando virás ao meu encontro? Em minha casa viverei de coração íntegro. Repudiarei todo o mal. Odeio a conduta dos infiéis. Jamais me dominará. Longe estou dos perversos de coração. Não quero envolver-me com o mal. Farei calar ao que difama o próximo às ocultas. Não vou tolerar o homem de olhos arrogantes e de coração orgulhoso. Meus olhos aprovam os fiéis da terra, e eles habitarão comigo. Somente quem tem vida íntegra me servirá. Quem pratica fraude não habitará no meu santuário. O mentiroso não permanecerá na minha presença. Cada manhã fiz calar todos os ímpios desta terra. Eliminei todos os malfeitores da cidade do Senhor. Quero lembrar, antes de continuar a palavra, que após o vídeo nós vamos ter, após a proclamação da palavra, teremos um vídeo de comemoração da família que será transmitido agora pela manhã e também à noite. Então não se esqueça de juntar a sua família, né? Aqueles que mandaram as fotos aí, né? Montagem ficou muito bacana e nós vamos estar compartilhando. É uma oportunidade boa para você se reunir com a sua família. Tendo o mês de maio, então, encerrado, e por se tratar do mês da família, o tema é de bastante relevância. Vamos olhar a família de fora para dentro, classificando-a como um grupo ou talvez como um time, né? Eu gosto de classificar a família como um time, porque um time treina para vencer as suas partidas oficiais. Quando há uma derrota, esse time se volta durante a semana, se reúne, faz discussões dos assuntos, treinam novamente para jogar. E aí o time joga novamente. Se houver uma vitória, o time volta para a semana e se reúne novamente para avaliar as vitórias. Enfim, então, se a família for considerada um time, a primeira questão bastante relevante que a gente vai admitir é que todo time joga para vencer. Na verdade, todo time joga para vencer. Então, uma família também ela não pode apenas sobreviver. Uma família precisa ser vitoriosa. Uma família precisa ser equipada. Uma família precisa ser treinada para ter a sua vitória. Então, quando há esse momento de hoje, por exemplo, estarmos falando sobre família, nós estamos treinando para o jogo, né? Nós estamos nos preparando, fazendo exercício físico, se preparando nos aparelhos, né? Fazendo exercícios localizados, para que na hora do jogo, na hora que a gente for viver, a gente saiba como agir. Então eu queria pensar com você dessa maneira, porque na verdade família nenhuma quer se perder, ninguém nasce para perder, ninguém se casa para divorciar, não se inicia um curso numa faculdade pensando em desistir. Queremos vencer e de forma muito prazerosa que qualificamos esse prazer como felicidade. Todo mundo quer ser feliz.
né? Todo mundo quer ser feliz. Então, existem critérios, existem atitudes, existem empreendimentos que se pode fazer para sermos felizes, sermos vitoriosos. Esse time pode ser vencedor quando nós estivermos nos preparando, treinando, nos reunindo e gastando tempo com isso. Então, olhando o texto que o salmista escreveu, a Bíblia tem sido para muitos uma fonte de observação, de consulta ou uma constituição. E isso é importante a gente definir. Vou repetir. A Bíblia tem sido para muitos uma fonte de observação, só observação, ou uma consulta ou uma constituição, né? Eu quero dizer que para quem quer ser vitorioso, a Bíblia não pode ser simplesmente uma fonte de consulta ou simplesmente uma fonte de observação, mas uma sua constituição, onde você vai seguir, onde você vai obedecer, onde os parâmetros que já estão definidos por essa Constituição será para você, para mim, uma lei. Onde se busca, na Bíblia, é onde se busca formas de viver que agreguem e agrupem com segurança os nossos relacionamentos, né? Jesus disse em Mateus capítulo 7, verso 24, que o homem que coloca a palavra de Deus em prática é comparado a um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha, né? Constrói a sua casa sobre a rocha, remete-nos à segurança, remete-nos a equilíbrio, remete-nos a uma vida longa de um relacionamento saudável, né? Então, viver esse momento de segurança na família requer de cada um de nós que a Bíblia seja a nossa regra de fé e de prática. É nela que o salmista Davi diz, nesse texto que nós acabamos de ler, que na casa dele, na sua casa, haverá uma cultura vitoriosa. O que nós lemos aqui é que Davi proclama que na casa dele haverá uma cultura vitoriosa. E aí, esses ingredientes dessa cultura, né, eu destaquei alguns que são, na verdade, valores, né? São valores do reino de Deus que nos ajudarão a criar um caminho mais seguro para relacionamentos saudáveis. Primeiro valor que Davi menciona no texto é a adoração a Deus, né? Depois ele fala em inteligência, depois ele fala em caminho reto, sinceridade, integridade, também fala da consistência de propósitos, de amigos comuns, ele fala de soberba e ele fala também de fidelidade. Então são esses os ingredientes notados nesse texto, porque poderíamos observar outros textos, que podemos nos utilizar para pensar em família. Mas, na verdade, o que é uma cultura familiar? Uma cultura, ela tem a seguinte definição. Uma construção histórica, então é coisa que vem de tempos passados, né? Que vem se construindo. É uma construção histórica permeada para processos naturais de seus membros, um conjunto complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, a lei, os costumes, os hábitos adquiridos. Toda a história, então, da família, né, constrói uma cultura. Isso é muito interessante, porque as culturas familiares, elas são semelhantes, mas nunca iguais. Eu estava me lembrando hoje, pensando sobre isso, eu não sei se eu vou usar um termo aqui, não sei se você sabe, mas eu sou criado aqui do interior do Noroeste Fluminense, a cidade chamada Pureza, né? Eu sempre menciono Pureza, e no linguajar daquela comunidade ali de 2.000, 3.000 pessoas, em algumas coisas que são bem peculiares àquele lugar. Quando você coloca uma criança nas costas para brincar de cavalo, quando você tem esse tipo de atitude, né?
a minha tia falava assim, bota a criança na cacunda. Bota a criança na cacunda. Talvez você nunca tenha ouvido esse termo, né? Porque são coisas familiares, são palavras, são gestos, são atitudes que a minha família tem, que a sua família tem, com certeza, muitas coisas peculiares a ela, linguajares, maneira de brincar, e isso então é uma cultura, né? Agora, uma pergunta que a gente precisa continuar fazendo é: algumas coisas culturais dentro da família da gente foram ruins, né? Foram ruins, nem todas as culturas familiares são boas, né? Tem coisas que precisam ser ajustadas. Por isso, quando a gente olha aquilo que Davi está falando, a gente pode então se centrar em algumas coisas que são nobres, que são de qualidade e nobreza, que vão levar a gente para relacionamentos saudáveis. É isso que nós precisamos observar. Então, as culturas familiares, elas são semelhantes, mas elas não são iguais. Se você sair daqui, por exemplo, eu saí daqui e fui morar no Nordeste do Brasil. Se você sair daqui e for morar no Sul do país. Se você for morar aqui em Minas Gerais, você vai ver que existem culturas diferentes, né? A família também tem, e essas culturas, elas são, às vezes, agregadoras ou não. Palavras, atitudes, gestos são agregadoras às vezes ou não, porque, por exemplo, existem famílias que têm um ranço de destruição muito grande, existem famílias que têm um alto índice de divórcio, existem famílias que têm um alto índice de violência, existem famílias que têm um alto índice de alcoolismo, existem famílias que têm um alto índice de prostituição, existem famílias que têm culturas danosas, né? Então, a sua família, com certeza, não é perfeita, porque a minha também não é, mas nós podemos melhorar muito isso, né? Olhando para essas coisas que Davi menciona no texto, a gente pode crescer muito, né? Mas a proposta de Deus não é uma diversidade de valores e princípios dentro da família, e sim que isso nos una e nos proteja de forma única, porque Ele não muda. A palavra de Deus não muda. E se Deus não muda, porque Ele quer criar na minha mente, na sua mente, um caminho, uma trajetória, de vitória, né, de bênção. Então, é muito fácil para mim, como pastor, de repente dizer para você assim, olha, Deus tem para você vitória. É verdade. Mas vai depender muito do caminho que você anda. Não é? É igual quando a pessoa pede para a gente fazer um casamento, né? Aí a gente vai lá fazer o casamento. Pastor, só pode fazer meu casamento? Posso. Vai ser um prazer. A pessoa coloca na mente assim, se o pastor for lá e abençoar meu casamento, vai dar tudo certo. Não é bem assim. Não é bem assim, né? A bênção de Deus sobre um casamento, eu traduzo isso como um combustível no tanque do carro. Que significa, o carro está abastecido, tem poder para andar, mas quem vai dizer se o carro vai para o Rio de Janeiro, ou se vai para Vitória, ou se vai para São João da Barra, é o motorista. E é por isso que muitos casais, apesar de terem se casado na igreja, se divorciam. Porque não é cabal. A bênção não é cabal, né? Depende muito da nossa trajetória, da nossa diária, do nosso dia a dia. Não é? Então nós podemos olhar isso e observar que algumas coisas precisamos mudar. A proposta de Deus, então, é de termos de fato e sermos um time de vitoriosos. Mas algumas coisas podem tornar essa trajetória impossível. Por exemplo, o pecado sempre será pecado em qualquer âmbito familiar. E a Bíblia diz, aquele que pecar, morrerá. Não morrerá fisicamente, né? Mas mata os seus relacionamentos. Tritura, destrói as suas junções familiares, né? Então, o pecado ele precisa ser extirpado. O mal não escolhe família. Ele se expõe a todos os seus candidatos a usuários, né?
O mal, ele não escolhe família, ele está aqui. Ele diz assim, ó, estou aqui. Se você quiser me usar, eu vou para sua casa. Por isso que em Deuteronômio 30:19, o Senhor Deus diz para o povo, eis que coloco diante de vós os céus e a terra, a vida e a morte. Opte, pois, pela vida. Você e eu podemos escolher na nossa trajetória relacional, no nosso encontro familiar, vida ou morte. Vida ou morte. Divórcio ou continuação do casamento. Somos nós que definimos isso. Tá? Então é importante pensarmos sobre isso, né? O mal, ele está sempre disponível. O pecado é o mal na prática e o mal destrói famílias. Eu vou repetir, o pecado é o mal na prática e o mal destrói famílias, tá? Então a raiz, né, é sempre o mal e o pecado é uma conclusão, e isso tem trazido muitas dores para muita gente. Os valores morais apresentados pelo salmista Davi são protetivos. Por isso, o fruto é o bem. E a gente pode olhar, observando e admitindo, dentro do padrão divino para os nossos relacionamentos, o nosso treinamento como um time. Então, a primeira questão abordada por Davi, eu vou dividir esse tema com vocês agora pela manhã e a gente conclui à noite, tá bom? Então eu vou estudar alguns temas com você agora pela manhã e à noite a gente conclui, né, tratando sobre família. O primeiro tema que Davi aborda, né, entre a sua plataforma de vida é adoração a Deus. Um time de adoradores, um time vencedor, só adora a um único Deus. É um time focado. Importante termos noção, né, de que é importante estarmos focados em adoração ao Senhor. No livro de João, Evangelho de João, capítulo 4, verso 23 e 24, o Senhor Jesus diz assim: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Por que eu coloquei esse texto? Porque não é uma questão de religião. A família precisa estar junta na igreja. A família precisa estar em espírito e em verdade, adorando a um só Deus, um só Senhor. Um só espírito, um só batismo. Tá bom? Você que está me ouvindo aí, a esposa vai para a igreja, o pai vai para o futebol. O menino fica dormindo em casa. Essa família está desconectada. Não é uma questão de religião, é uma questão de adoração. Que Deus você adora? Né? E Mateus capítulo 6, verso 32, parte B e 33, fala que nós precisamos buscar Deus antes de qualquer coisa. Olha só. Mateus 6, 32, parte B e 33. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Então, o que o texto está dizendo, olha, você anda preocupado por muitas coisas. E aí o texto vai falar, depois você lê ele completo, né? Você está preocupado por muitas coisas, mas o que a Bíblia está dizendo aqui? Ele sabe que você precisa. Ele sabe, está pronto para te dar, mas buscai primeiro o reino de Deus. Sabe por que a sua família anda dando cabeçada? Sabe por que a sua família anda desregrada? Sabe por que vocês estão longe um do outro? Porque está faltando buscar em primeiro lugar o reino de Deus nessa casa. Eu profetizo que a sua casa seja repleta do reino de Deus. Busquem isso, porque os autores dessa busca não sou eu, não é a minha mão estendida sobre você, mas é você buscando o reino de Deus para a sua família. Família que adora junta tem a promessa do cuidado e suprimento de Deus. Muitas mulheres que vão para a igreja sozinhas. Talvez
sua esposa agora esteja me ouvindo e pensando, eu sou uma. E quando chega na igreja sozinha, as pessoas ficam olhando e pensando, essa mulher é casada ou solteira? E se ela é casada, eu pergunto, será que ela está se separando ou o quê? Porque só ela que vem, o marido não vem? Ou então o inverso, o marido vem e a esposa não vem? Será que eles estão com um problema no casamento? Porque casal, depois que a gente casa, a gente tem que andar junto. Claro que um momento ou outro a gente faz algumas coisas sozinhos, mas num domingo pela manhã, num domingo à noite, não é outro lugar justificável que não seja vocês dois juntos. E se for na presença de Deus, muito melhor. Não é fração. Meio time não vence jogo. Escute. Já viu algum meio time entrar para jogar? Não. Meio time não vence o jogo. O time completo é que vence o jogo. Jogando juntos e na mesma direção, esse time terá mais força e mais resistência. Seu casamento está fraco, sabe por quê? Vocês estão longe, vocês estão fazendo coisas separadas, vocês estão pensando separados, os filhos já estão preocupados, as crianças ficam se questionando se vocês vão se separar mesmo ou não. E isso gera uma insegurança muito grande no coração das crianças. Então, jogando juntos, na mesma direção, esse time tem mais força e mais resistência. Eclesiastes capítulo 4, verso 9 ao verso 12, diz assim, é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Claro que somos muito mais fortes quando nós somos unidos, quando estamos juntos. Tem gente que final da vida vai ser muito triste, porque hoje já está vivendo isolado. Você está vivendo sozinho. As suas tomadas de decisão dentro da sua família, você só pensa em você. Né? Isso não é família, isso não é time, é um individualismo, é carreira solo. Né? Não foi para isso que a gente casou. E a gente pode crescer muito, né? Segunda questão que Davi aborda é a questão da inteligência. Né? Um time de vencedores tem sempre um cabeça pensante e atualizada. A inteligência precisa do apoio da sabedoria, porque inteligência é QI. Inteligência é aquela pessoa que pega as coisas com muita facilidade, que é muito perceptivo, que tem a capacidade de logo ler um texto e interpretar, capta logo uma palavra de alguém. Às vezes esse cara é inteligente, mas emocionalmente no relacionamento, na aplicação, ele não tem muita sabedoria. Então a sabedoria é a ponte entre a inteligência e a boa aplicação. Tá? Então, a inteligência é mais analítica, a sabedoria é mais prática e consciente. E a Bíblia fala que Deus tem facilidade de distribuir para nós sabedoria. Quando Salomão assumiu o reinado, logo depois de Davi, o povo de Israel, Deus conversando com Salomão disse assim, pede o que você me quiser. Pede o que você quiser. E Salomão disse assim, eu quero sabedoria. E aí Deus fala com Salomão, já que você me pediu sabedoria, eu vou te dar, além de sabedoria, vou te dar recursos, riquezas, dinheiro, né? Porque você não pediu para você mesmo. Até porque Salomão pediu sabedoria para poder julgar o povo, para ter sabedoria mesmo, para lidar com o povo, né? Então, a Bíblia fala que Deus dá sabedoria, né? A Bíblia diz que com sabedoria se constrói ou se destrói.
Provérbios capítulo 2, verso 6, diz assim: pois o Senhor é quem dá sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Para se ter uma família junta, uma família forte, é necessário ter sabedoria na condução, no relacionamento, né? Precisa ser inteligente, mas precisa ter sabedoria. Tá? Quando a gente fala de família, a gente precisa pensar nisso. Segundo, Provérbios 8, 11 diz assim: pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis, nada do que vocês possam desejar comparam-se a ela. Né? A sabedoria é importantíssima, né? Depois da inteligência. Também Provérbios 19, 13 diz assim: o filho tolo é a ruína de seu pai, e a esposa briguenta é como uma goteira constante que fica ali, né? Aí, ali. Engraçado que a Bíblia não fala o marido briguento, fala a esposa briguenta. Então tomem cuidado, mulheres, sejam sábias, né? Contrapartida aos homens, a Bíblia diz que os homens precisam amar as suas mulheres como Cristo amou a igreja. E também Provérbios capítulo 24, verso 9, diz assim: a intriga do insensato é pecado, e o zombador é detestado pelos homens. E em terceiro e último lugar, agora pela manhã, Davi também falou em retidão. Um time de vencedores, ele só joga no sentido para frente, né? Ele não volta atrás, é aquela coisa de desistir, né? Retidão eu não vou negociar meus princípios, eu não negocio valores, eu não estou aqui para negociar aquilo que eu acredito. Retidão é andar reto, né? Definiu que eu vou me casar, você planejou em tal tempo, casa. E se você é casado, sua conduta precisa ser como homem casado. Não é isso? Retidão é isso. Davi falou em retidão. O ser humano reto não negocia os seus propósitos de forma alguma. Não se deixa levar por engodos ou desculpas. Ele olha reto. Não se vende, mas cumpre a sua missão. Ele honra suas alianças. Custe o que custar. Linha reta é a sua única opção. Um homem ou uma mulher casada retos, se esquivam de coisas perigosas que podem afetar o seu casamento. Não pague para ver. Cuidado com rede social. Cuidado com senhas. Tem pessoas que têm senhas nos seus celulares que a esposa não pode mexer, que o marido não pode mexer, e isso é um buraco sem fundo. Toma cuidado com isso. Eu ainda vejo casais hoje discutindo sobre isso, homens que querem ter a sua vida intocada pela sua esposa, intocável pela sua esposa. Isso é ridículo. Você é casado, meu irmão. Minha irmã, você é casada. Não existe privacidade dentro de um casamento. Existe unidade. A Bíblia diz que nós somos uma só carne. Transparência precisa acontecer. Porque se tem alguém querendo esconder alguma coisa, não precisa ser criança. Até criança vai saber que tem coisa errada aí. Que medo é esse? Não é verdade? Então, senhas, pornografias, mentiras, coisas escondidas, maus hábitos, são coisas que estão dilacerando a vida de famílias. Um time de vencedores, eles não comportam essas coisas. Ok? E por último, também jovens, fujam de pessoas más, de pessoas perigosas, de pessoas contaminadas, sem raízes fortes de família. Isso é muito importante. Cuidado com quem você anda, jovem, com quem você assiste, quem você curte, quem você segue. Porque eu falei isso essa semana, nós temos a tendência a nos contaminarmos com essas coisas. Provérbios 8, 6 diz assim: ouçam, pois, tenho coisas importantes para dizer. Os meus lábios falarão do que é certo. Salmo 140, 13, por último, com certeza,
Os justos darão graças ao teu nome, e os homens íntegros viverão na tua presença. Integridade, acima de tudo, é uma receita fundamental para as famílias, para bons casamentos, tá bom? Deus abençoe você. Vamos estar atentos. À noite eu quero continuar essa palavra, porque a gente precisa fazer ainda um fechamento das coisas que Davi mencionou e outros aconselhamentos maiores para que possamos ter o nosso domingo encerrado. Que Deus abençoe você, que você tenha um almoço abençoado com a sua família. Aproveita e curta bastante esse tempo com a sua família, porque já estaremos de volta trabalhando e tendo aquela vida corrida novamente, né? E hoje nós temos esse privilégio também de estarmos juntos em família. Pai querido, te agradecemos por esse tempo, te pedimos que nos instrua e que fale e continue falando conosco nos ensinamentos bíblicos e que à noite o Senhor esteja continuando, ó Deus, essa palavra, integrando o nosso coração de maneira sábia para que possamos construir, ó Deus, famílias seguras. Em nome de Jesus, e sejamos um time de vencedores. É o nosso pedido, é a nossa súplica, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ter agora o vídeo que vai ser apresentado. Então, que Deus abençoe você. Podemos te contar uma história? Há muito tempo atrás, num jardim muito bonito, Deus viu que o homem estava só e teve uma grande ideia e criou algo que estava em seu coração, a mulher. Houve aí o primeiro casamento e assim conhecemos a primeira família. Mas afinal, o que é família? Família precisa ser o lugar onde nós aprendemos boas maneiras. Bom dia. Com licença. Muito obrigada. Onde aprendemos sobre respeito. Onde aprendemos a cuidar um do outro. Família precisa ser o lugar onde nos sentimos seguros e confiantes. Um lugar onde aprendemos sobre perdão, que assim como Deus nos perdoou, nós devemos perdoar também. Um lugar onde aprendemos sobre amor e que não precisamos ter medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Família precisa ser o lugar onde aprendemos sobre Deus e que Ele precisa ser amado acima de todas as coisas e de todo o nosso coração. Porém, infelizmente não são todas as famílias que vemos isso acontecer. Temos visto muitas lutas nas famílias onde pais estão contra filhos e filhos contra pais. Mas há uma promessa para isso, e ela diz que Deus converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. A chave para isso é a nossa oração. Porque o propósito de Deus é ter uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus Pai. Olha, Deus, o desenho que eu fiz pra ti. Esse aqui é o meu pai, essa aqui é a mamãe e o meu irmão. E esse aqui é você, e esse aqui é você, e esse aqui é você. A minha mãe me falou mais cedo que qualquer coisa que me der medo, posso correr pra você, posso correr pra você, posso correr pra você, posso correr pra você. Vai me encontrar se eu ficar no meu lugar secreto, discreto, bem quieto, esperando você me achar. E quando chegar lá, será que você vai me encontrar se eu ficar no meu lugar secreto, discreto, bem quieto, esperando você me achar. E quando chegar lá, será que você vai me encontrar se eu ficar no meu lugar secreto, discreto, bem quieto, esperando
você me achar. E quando chegar lá, será que você vai me encontrar? Se eu ficar no meu lugar secreto, discreto, bem quieto, esperando você me achar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, lá vou eu. Seja livre, seja livre. Lá, 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 E quando chegar lá, será? Quando chegar lá, e quando chegar lá, será? Quando chegar lá, e quando chegar lá, será que você vai me encontrar? Se eu ficar no meu lugar secreto, discreto, bem quieto, esperando você me achar. E quando chegar lá, será que você vai me encontrar? Se eu ficar no meu lugar secreto, discreto, bem quieto, esperando você me achar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, lá vou eu. Muito emocionante, né, irmãos? Podermos rever algumas pessoas da igreja, rever as fotografias, né? E quero parabenizar o grupo de montagem, né? Pessoal que se dedicou aí, coletando as fotografias, quem teve a ideia,
grupo abençoado aí, cabeçado pela minha esposa. Que o Senhor Deus esteja abençoando nossas famílias. Precisamos de Deus, não é verdade? Família muito bonita, famílias muito bonitas, né? Mas todas elas precisam ter consciência de 100% dos membros participantes da Igreja de Cristo, porque é o tempo de Deus e daqui a pouco Jesus volta para resgatar todos nós. Que Deus abençoe grandemente o seu casamento, Deus abençoe sua criação dos seus filhos, Deus abençoe a sua casa e tudo que vocês façam prospere em nome de Jesus. Vamos orar? Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado pela Igreja Batista da Paz, quando podemos reunir tantas pessoas num raio de ação, de relacionamentos. Quantas pessoas nós podemos visualizar que estão integradas, outras nem tanto, e algumas já não estão mais. Te pedimos que o Senhor faça milagres na nossa família, milagres na nossa casa, que possamos, ó Deus, rever a retomada da vida daqueles que se afastaram, para que possam se reconectar com o Senhor. Em nome de Jesus, seja, ó Deus, com as famílias, aquelas que foram todas listadas, e aquelas que nem nos lembramos, que a tua mão poderosa esteja agindo e convertendo do coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, como diz a tua palavra, para que o Senhor não venha e fira a terra. Em nome de Jesus. Amém.